nas grandes questões que aqui levam neste TED sobre o redescobrir os Açores, uma das coisas que eu acho mais interessante para partilhar é, de facto, aquilo que nós não sabemos sobre o nosso arquipélago dos Açores. São muito mais as coisas que temos para descobrir e, claramente, cada vez fico mais espantada comigo própria com aquilo que eu desconheço e penso que isto é uma doença geral a todos nós. Ora, no processo de redescobrimento dos Açores, quer ao nível da cultura, quer ao nível da história, quer ao nível do património, há com efeito, ultimamente, principalmente nos finais do século XX e ao longo do que nós já vivemos do século XXI, aquilo que me parece ser diagnosticado como uma certa obsessão de tentar recolher tudo e de tentar armazenar tudo em institutos, em museus, em determinadas instituições deste tipo. E isso, de facto, me parece que ser um caminho relativamente perigoso. E isto porque a tentativa de colecionar e de guardar tudo leva-nos para o lado oposto, isto é, fazer uma escolha sem critério. E isso parece-me claramente muito nocivo. E por isso nós temos que aprender até, de certa forma, com o nosso próprio cérebro. O nosso cérebro funciona, de certa maneira, a duas velocidades. Nós temos uma memória muito curta, que é aquela que nós, por exemplo, memorizamos um número de telefone ou o nome de uma pessoa e que fica, ou que não nos esquecemos, por exemplo, que temos que tomar a gasolina no carro e fica memorizado na zona frontal do nosso cérebro. Mas depois temos aquilo que é o mais importante, que é a memória de longa distância. E quem faz a seleção, quem é que diz quais são as mensagens que ficam a curto tempo e, portanto, nós esquecemos, e aquelas que são as mensagens e a informação que vai ficar colada a nós para sempre, é uma determinada área do nosso cérebro, a área do hipocampo. E o hipocampo é que diz aquilo que nós devemos esquecer e aquilo que nós devemos recordar. O hipocampo é aquele, portanto, responsável que faz com que nós consigamos escrever e ler quando aprendemos a fazê-lo há 20 ou há 30 anos atrás. E, portanto, eu acho que pegando nesta matriz, que é a forma como o nosso cérebro funciona, e aplicá-la à comunidade, ao nível do nosso património, era extremamente importante. Usando o hipocampo, podemos fazer uma seleção daquilo que devemos esquecer, daquilo que devemos, de facto, resguardar. E, de certa forma, é este confronto entre aquilo que fica morto, está esquecido do património, não temos que guardar tudo, e depois selecionar aquilo que deve ficar para a vida do património, aquilo que deve ficar sempre que nós precisarmos de ativar o hipocampo patrimonial, de novo vai promover e vai divulgar entre a sociedade. Ora, neste critério e nesta tentativa de colecionar com uma base criteriosa, de uma forma seletiva, tenho debatido com bastantes problemas e um deles é, de certa forma, o ar crispado e, de certa forma, triste como o património é partilhado. Os nossos museus têm, de certa forma, um olhar extremamente lúgubre. Entrar no museu acaba por ser uma experiência, em vez de ser proveitosa e ao nível do conhecimento, acaba por ser uma coisa extremamente triste. E, por isso, eu tenho sempre tentado refletir, nos últimos tempos, de como é que os nossos museus e o nosso património pode ser partilhado de uma forma mais alegre, que, através desta alegria, se consiga depois também chegar ao fundo do objetivo, que é o conhecer. Conhecer é poder. E, ultimamente, porque a minha área é extremamente mal vista, quando me perguntam o que eu faço e eu digo com muita alegria, sou historiadora, as pessoas olham assim para mim com ar bastante, o que é isso e para que serve, e agora percebi que há maneiras muito mais enriquecedoras de perceber para que é que serve um historiador, e quando ele não serve para nada, descobri uma alternativa à minha formação na área da história e na área do património, que quero partilhar convosco através de um vídeo. Muito curiosamente, é um vídeo que comemora e prepara a reinauguração de um museu em Amsterdão, que foi reinaugurado precisamente hoje do Teto Ponta Delgada, abriu ao meio-dia do dia 13 de abril e, portanto, agora está na sua fase inaugural, e é um museu que vai tentar divulgar esta reabertura depois de ter estado fechado durante 9 anos. Isto significa que há esperança para o Museu de Carlos Machado, que também está fechado praticamente há 7 anos, e os diretores do museu, a equipa organizativa, resolveu fazer um vídeo chamariz para chamar público a estes museus. E é este museu, um museu muito clássico, com mais de 8.000 peças, mas é uma forma extremamente divertida de chamar público ao museu, esperando-se que também depois, no interior do museu, nesta divulgação do património cultural, as pessoas sintam claramente bastante maior atração por aquilo que é a mensagem cultural. Shoppers in the Dutch city of Breda get more than they bargained for after actors storm the shopping centre dressed in 17th century outfits.
Sailing from ropes and jumping from balconies, the group was staging a reconstruction of Rembrandt's painting The Night Watch to promote the reopening of the Rijksmuseum. Bom, e quando não tiver nada para trabalhar na área de História, já sabem aquilo para eu próprio tornar-me uma peça de museu, tal e qual como os meus colegas do vídeo, e aqui ficarei numa moldura para o resto da minha vida. Muito obrigada.